Aqui dentro tá um calor. Então... falaram nos vídeos que eu só gravo os vídeos com short de time de futebol. Então se você tem um time de futebol e queira que eu use seu short, pode mandar pra mim que eu adoro, tá? Aliás, tô usando um de time de futebol hoje. Não tenho preconceitos. Vamos pro vídeo. Fala Brasil! Tudo bom com vocês? Meu nome é Vinícius e está começando o Vinews de número 5. Hoje temos notícias do Brasil, do nosso querido presidente. Falaremos mais uma vez sobre eleições nos Estados Unidos e democracia e liberdade de expressão no mundo do esporte, com uma das notícias mais importantes desta semana. Mas antes de irmos a essas notícias, já peço que você clica no sininho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, já deixa uma curtida, tá bom? É super importante essa interação de vocês, porque através disso é que medimos se estão gostando, se não estão gostando. E também não esqueçam de nos seguir nos nossos respectivos Instagrams. Eu sou @ViniciusCatulho, siga-nos também no Instagram @chatesaparte, porque lá que postamos todos os nossos conteúdos, tá bom? E sem mais delongas, Sérgio, vamos começar esse vídeo, né? E a nossa primeira notícia do Vinews de hoje, ela vem mais uma vez dos Estados Unidos. Assim como eu frisei no Vinews de número 3 e no Vinews de número 4, falando sobre as eleições norte-americanas, certo? Aconteceu durante a semana o primeiro debate entre os candidatos republicanos e democratas, ou seja, Donald Trump com Joe Biden, certo? Tiveram o primeiro de 3 debates frente a frente. Como nós imaginávamos que seria, foi simplesmente uma bagunça, uma baderna total. Então, assim, tivemos muita gritaria, tivemos muita falta de educação, um candidato entrando na frente do outro, tá? E assim, eu vou falar sobre os pontos mais importantes desse debate. Como eu falei que foi uma baderna total, um dos pontos que escancara isso foi que o Donald Trump interrompeu várias vezes o mediador do debate e também o candidato Joe Biden. Então, assim, e gritando, né, da forma como nós conhecemos o Donald Trump, certo? Com extrema falta de educação. O Trump várias vezes questionou a inteligência de Joe Biden, e ele, para retrucar isso, chamou o Donald Trump muitas vezes de racista, de palhaço. Palhaço foram 2 vezes no meio de um debate extremamente acalorado, tá? Falou também que o Donald Trump era e é o pior presidente da história dos Estados Unidos. E por que a gente foca tanto? Falei isso no Vinews de número 3, 4 e agora falando no Vinews de número 5. Por que a gente foca tanto nas eleições dos Estados Unidos? Porque nós sabemos, com uma grande economia, essas eleições elas vão impactar o mundo inteiro, certo? E após o primeiro debate, nós já temos algumas visões de como vai ser as eleições do dia 3 de setembro. Para quem não sabe, o processo eleitoral dos Estados Unidos ele é um pouco diferente do processo eleitoral do Brasil. Ou seja, são 528 delegados que decidem quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. Então não adianta a população votar num candidato sendo que os delegados votem em outro. Isso aconteceu nas últimas eleições, quando Donald Trump teve a maioria dos votos dos delegados e a Hillary Clinton teve a maioria do voto da população. Então, assim, os delegados que decidem quem ganha essa eleição. E esse primeiro debate ele foi importante como termômetro, porque nas casas de apostas, o Joe Biden já deu uma crescida. Tem uma das pesquisas que diz que ele tem 60% de chance de levar na população e nos delegados. Já tem outra que já sobe para 30% o ganho com os delegados, e com a população ele permanece na frente de Donald Trump com 55%. Então, assim, temos que ficar ligados nos próximos debates. Não sabemos como que vai ser, porque assim, Donald Trump e toda a sua comitiva
de governo estão com o coronavírus, ele está até internado neste exato momento, então não sabemos como vão ser os próximos debates. Mas vamos ficar ligados porque é uma eleição extremamente importante, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil, certo? E a gente não quer perder nada, o que é de relevante e importante eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos ficar de olho nessas eleições e nos próximos debates, se vão continuar sendo da mesma forma, regados a muita falta de educação, debate extremamente acalorado e com poucas informações para a população. Vamos para o próximo tema? Vamos! A segunda notícia é uma notícia muito importante porque envolve mais uma vez o governo do nosso Brasil, envolve o nosso presidente e sua maravilhosa família. Eu espero que vocês entendam que eu uso muita ironia, entendeu? Então assim, quando eu falar maravilhosa, quando eu elogiar o Bolsonaro, é porque eu estou sendo irônico. E assim, eu tentei evitar falar disso algumas vezes aqui no canal, só que ele voltou a fazer as merdas dele e pela segunda semana consecutiva eu vou falar um pouco sobre Jair Messias Bolsonaro e o seu governo. A bola da vez é que foi descoberto um desvio de 7,5 milhões de reais recebidos pelo governo federal. E esse dinheiro ele foi para uma ONG que a primeira-dama Michele Bolsonaro coordena, certo? Então o que aconteceu? Vou explicar para vocês. O governo federal recebeu uma doação de 7,5 milhões de um frigorífico muito importante do Brasil. E essa doação era para a compra de 100 mil testes rápidos de Covid. Isso por meados de maio, quando a pandemia ainda não tinha atingido o seu pico aqui no Brasil. Só que o governo, vendo a situação maravilhosa que se encontrava o Brasil, disse que não precisava desse dinheiro e repassou esse dinheiro para a ONG Pátria Voluntária, a qual a dona primeira-dama Michele Bolsonaro coordena. E por que é um problema muito grande? Porque assim, uma parte dessa verba, a senhorita Michele Bolsonaro realocou para outras ONGs. E uma dessas ONGs era uma ONG contra o aborto, que até lutou no caso da menina de 10 anos, que tinha sido estuprada pelo tio, estava grávida e teve que realizar o aborto por conta da sua saúde, certo? Então assim, um dos pontos de importância desse tema é que assim, é uma verba que era para ter sido comprados os testes de coronavírus e o governo fez pouco caso, certo? O segundo ponto é que foi para diversas instituições, e uma dessas instituições era uma dessas ONGs que lutam contra o aborto, no caso, lutava contra o caso dessa menina de 10 anos. E outro ponto de extrema importância é que, mais uma vez, o governo federal mentiu. Então, assim, é um governo extremamente feito de fake news e eles fizeram mais uma das suas mirabolâncias. Porque o que acontece? Eles falaram que o Brasil não precisava de testes para Covid, só que nós sempre precisamos, certo? O Brasil, de acordo com um dado de agosto, apenas 8,5% da população tinha acesso aos testes de Covid, colocando o Brasil como um dos piores países do mundo em relação à testagem da sua população. Então, assim, além de vários erros que a gente vem vivendo, desse descaso do governo federal com a pandemia e com a população, vem aí mais um erro. Então, assim, você que poderia ter tido acesso a um desses exames, algum desses testes para Covid e não teve, provavelmente não, a culpa é toda do governo federal, tá bom? Que anda realocando as verbas, distribuindo verba pro lado do vento para quem não precisa. Então, sim, é mais um erro. A gente fica extremamente triste de viver num país com essas condições, mas infelizmente ele foi eleito de forma democrática e não tem como a gente fugir disso, tá? Mas eu só tô mostrando mais um erro
do senhor Jair Messias Bolsonaro e de toda a sua corja, porque é uma vergonha o modo como vem sendo tratado os diversos problemas aqui no país. É com essa indignação que eu vou seguir para a notícia de número 3. Vamos? E a terceira notícia do nosso VNews de hoje, para fecharmos o vídeo, ela vem... Eu costumo sempre trazer temas alternativos, como esporte, música, cinema, literatura. E hoje, mais uma vez, falaremos de esporte. Porque o que aconteceu de importante nessa semana no esporte brasileiro? A atleta de vôlei de praia, Carol Solberg, em uma competição, após ganhar a partida e ganhar a medalha de bronze no circuito nacional brasileiro, em entrevista ao vivo ao canal Sport TV, ao final da sua entrevista ela gritou um "Fora Bolsonaro", ao vivaço. Coisa linda de se ver mesmo. Parabéns, Carol Solberg. Só que o que acontece? Como nós vivemos em um país extremamente hipócrita, a Carol ela vem sofrendo diversos ataques em redes sociais, não só em redes sociais, mas em todos os meios e âmbitos da nossa sociedade brasileira. A Carol ela foi acionada pelo STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, certo? Onde eles estavam pedindo a punição para a atleta de R$100 mil e ela ficar fora de 6 torneios apenas por ter gritado e falado um "Fora Bolsonaro" e ter se posicionado de forma política. Então, assim, R$100 mil dariam 4 anos de torneio, a Carol ganhando todos esses torneios. Então, assim, já seria uma fora de cogitação R$100 mil por isso. E segundo, ficar fora de 6 torneios é uma sacanagem tremenda. Outro ponto importante disso é que a Confederação Brasileira emitiu uma nota onde ela criticava o ato da Carol Solberg de se posicionar politicamente, que eles não concordavam e que ela tinha que sofrer punição. Só que como no Brasil as instituições, os órgãos, os comitês e as confederações são extremamente hipócritas, eles, num passado bastante recente, se esqueceram dos atletas Maurício Souza e Wallace Reis, da seleção masculina de vôlei. Onde numa foto eles fazem o sinal de 17, certo? Que na época gerou um rebuliço também, só que na época a Confederação Brasileira soltou uma nota prezando a liberdade de expressão dos atletas e a não punição desses 2 atletas. Só que dessa vez, como é contra o presidente do país, eles estão pedindo uma punição para a jogadora Carol. Então, assim, a gente vê que no Brasil as coisas elas andam um pouco fora da linha. Uns 2, 3 programas atrás eu falei de Lewis Hamilton, né, como um dos maiores pilotos de Fórmula 1, extremamente importante nas lutas sociais contra o racismo, certo? Assim, o Hamilton também acabou sofrendo algumas punições por conta dos seus protestos, mas isso não cala a voz dos atletas. Ele já procura outros meios de mostrar sua indignação e de se posicionar. Atletas da NBA, como também o poderosíssimo LeBron James, ele também se posiciona. Só que aqui no Brasil as pessoas esquecem que política e esporte andam mais juntos do que nunca. Então, assim, o ato da Carol é um ato de extrema importância, porque, assim, os esportes e os esportistas, os atletas, eles têm relevância social e importância na vida e na formação de crianças, de jovens, de adultos também. Então, assim, é importante se frisar isso e lembrar que nós vivemos em uma democracia que preza a liberdade de expressão. Então, assim, a Carol, ela estava no seu direito, no seu dever. Ela poderia criticar, como ela também poderia falar bem e apoiar o governo. Isso aí não vem ao caso. O caso é a punição a ela, que pode ser dada de forma injusta e incorreta. Então, assim, as coisas no Brasil já não andam de forma muito boa.
nós não andamos bem das pernas e, mais uma vez, os órgãos vêm nos mostrar isso. Então, assim, força para Carol, continue na sua luta, você é muito importante, tanto para o esporte quanto para a política. A gente tem que saber juntar os dois pontos, porque política e esporte andam juntos sim. Força para Carol e força para todos aqueles que prezam a sua liberdade de expressão. E o Vinil de hoje vai ficando por aqui, mas antes de encerrarmos este vídeo, eu queria fazer 2 homenagens para pessoas de extrema importância para o Brasil e também na minha vida. Uma delas é o senhor Zusa Homem de Melo, jornalista, musicólogo, crítico musical, um dos caras mais importantes para a música do Brasil. Ele faleceu durante essa semana, aos 87 anos, teve um infarto do miocárdio. Então, assim, trabalhou com Elis Regina, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Era um dos caras que mais sabia de música deste país e é uma perda gigante para a musicalidade nacional. E minha outra homenagem é para uma pessoa que faz aniversário, completa hoje, no dia 5 de outubro, 50 anos de idade. Então, assim, mãe, um beijo para a senhora, muita luz na sua caminhada, que a senhora possa viver aí mais 100, mais 200 anos. Muito obrigado por tudo. Eu tinha que aproveitar esse momento para agradecer e te desejar feliz aniversário. Eu te amo muito, tá bom? E é assim, Brasil, cheio de emoção, pensando num futuro melhor de forma positiva, que o Vinil de hoje termina. Então, assim, já não esqueça mais de uma vez de se inscrever no canal, se não for inscrito, já curte o vídeo, deixa comentário, críticas, opiniões, que a gente vai ler tudo e dar um feedback para vocês. Muitíssimo obrigado e até semana que vem. Chatice à parte, é só isso e um beijo.